Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos apresentar alguns recursos muito interessantes deste grande instrumento que tem feito muito sucesso. Trata-se do Finirse 2C53T. Vou dar uma olhada aqui novamente nele, fazer uma atualização de firmware se for necessário. A gente vai dar uma checada no firmware dele e ver quais são as melhorias que podem ser implementadas com esse instrumento. Vamos abrir aqui e verificar se houve alguma alteração no modelo que já saiu tem alguns meses, mas de qualquer forma ele ainda faz muito sucesso porque tem um custo mais baixo. Olha, continua com aquele case bem reforçado, ótimo para transporte, com alça. Vamos abrir aqui, verificar o que acompanha. Tá lá. A gente tem aqui bem tranquilo aquele manual caprichado, um manual que tem língua portuguesa, então fica fácil aqui o entendimento, apesar dele ser bastante ilustrado, um manual bem completinho. Do lado de cá a gente tem um instrumento, tá aqui fisicamente ele aparenta não ter tido alteração do modelo de lançamento para esse modelo. Temos aqui o acompanhamento das pontas de prova, duas probes para o osciloscópio, que é muito legal, ele tem dois canais e ele acompanha as duas probes, muito bom. Além disso, tem o cabo aqui do gerador de sinais, tá? É um BNC garra-garra, ok? Tem também o cabo de carregamento USB-C, carregamento e transferência de dados e atualização de firmware, né? São as três funções aí. Bom, recapitulando aqui as características, as especificações desse 3 em 1 da Finirse, a gente consegue ver aqui que ele é um 2 canais, 250 megasamples por segundo de taxa de amostragem, 50 MHz canal duplo independente, profundidade de armazenamento 1 kV, impedância de entrada 1 MΩ, base de tempo de 10 nanosegundos a 20 segundos, sensibilidade vertical 10 mV, tensão máxima de entrada mais ou menos 400 volts. Ok? Trigger com normal, alto e single. Gatilho, que é o próprio trigger com borda de subida ou borda de descida. Além disso, ele tem função YT, função XY, que é interessante. E as funções matemáticas, que incluem 8 operações básicas mais FFT. E tem persistência, 500 milissegundos, 1 segundo ou infinito ou desligado. Ou seja, ótimas características aqui para o modelo do osciloscópio. Já o multímetro tem tensão DC até 1000 volts, AC até 750 volts, corrente contínua até 10 amperes, corrente alternada também 10 amperes, a resistência 20 megaohms, capacitância 99.000 microfarads e temperatura de menos 55 a mais 1300 graus Celsius, ok? E inclui, obviamente, teste de diodo e teste de continuidade. No gerador de funções, a gente tem canal único, frequência de 1 Hz a 50 kHz, amplitude de 0,1 a 3 volts. Um pouco limitado esse gerador aqui de sinais, mas já é possível usar para algumas aplicações. Mas antes, pessoal, só lembrando que eu pedi esse instrumento na Temu. O QR Code especial com desconto está aqui na tela. Sendo um usuário novo no app, você ganha um pack de cupons de até R$ 1.200 na lista de produtos favoritos em eletrônica, bem variada. Além disso, tem o cupom DZN8373, que também abre um pack de cupons. Dê uma conferida nessa nova opção de compra. Vamos dar uma olhada qual a versão de firmware e fazer a atualização se necessário. A gente liga o equipamento primeiro. Para quem já tem, acompanha aqui o procedimento. Não é complicado. Vai até Settings, ok? Dá OK. E desce aqui até About para ver qual a versão que ele está. Ele está na versão 1.06. Versão 1.06 é a que a gente está. Então a gente vai agora lá no site do fabricante e verifica se tem uma versão mais atual. Se tiver, nós vamos fazer a atualização dele. Bom, para entrar no modo de atualização, a gente vai abrir aqui a borrachinha na lateral e colocar um cabo USB aqui, USB-C, até o PC. E lá no PC ir na página direto para baixar o arquivo mais atual. Entrar no modo de
atualização, basta apertar o botão menu e esse de power ao mesmo tempo. Repare, se eu apertar aqui, ele entra na função firmware upgrade, ok? Atualização de firmware. E aí basta arrastar o arquivo bin.bin que você vai baixar para a pasta que vai aparecer no PC, ok? Entrando aqui na página do fabricante da Finis, na opção Descargas, Manuais e Firmwares, a gente baixa até o modelo do equipamento que a gente está tratando, que é o 2C53T. Então clica aqui e a gente aqui tem os manuais e tem também os firmwares, 1.03 que foi a inicial e 1.07 que é a última. Repare, eu estava com a 1.06, então a gente vai dar um download aqui e baixar a versão 1.07. Muito bem, feito isso eu vou conectar o meu instrumento ao PC via cabo USB e copiar para a pasta dele esse arquivo que foi aberto agora, ok? 1.07. E o cabo conectado direto ao PC. E vai aparecer essa janela aqui com escrito Ready e você vai copiar para cá o arquivo correspondente ao firmware novo. E ele vai passar esse firmware direto para o instrumento. Ok, copiando. Ok, o arquivo é esse dali. Bom, agora teoricamente ele já atualizou, então vamos dar uma checada. A gente liga o instrumento, vamos verificar se ele foi para a versão mais atual. Vamos em Settings, aqui, e About. Ok, já está indicando ali 1.07 a versão atualizada. Com isso a gente vai fazer agora novas medidas, novos testes, para ver se houve melhoria sensível nas medições do instrumento. Ok, pessoal? Bom, então vamos ligar e fazer os testes aqui nesse instrumento. Ele tem aqui a base de proteção. Aqui em cima a gente pode ver as entradas de canal 1, canal 2 e a saída do gerador de funções. Não são muitas teclas aqui. A gente liga imediatamente aqui na tecla vermelha. Ele já inicializa. Vamos ver. Ele inicializa no menu, né? Aquele menu bem tradicional da Finis. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Em que a gente troca aqui com a seta em osciloscópio, gerador de sinais, ajustes, multímetro e volta para o osciloscópio, ok? Então, por exemplo, vamos começar aqui no multímetro. Pressionando aqui o botão do meio, ele entra na função multímetro, tem o valor numérico aqui e tem essa escala em volta analógica, ok? Aqui a gente escolhe a função na própria seta. Tá em alto ele vai ser uma espécie de smart, ele vai detectar algumas funções, ou você pode selecionar, olha, tensão, olha quantos dígitos aqui. Ele é um 4,5 dígitos, tá pessoal, 20 mil contagens, 4,5 dígitos. Tensão, continuidade, resistência, capacitância, temperatura, corrente em miliamperes, escala pequena, miliamperes, e corrente em amperes, ok? Ok, se eu colocar em tensão e pressionar essa primeira tecla aqui, eu posso trocar, tá em tensão DC, troco para tensão AC. Quando trocando para tensão AC, aparece ali também o valor da frequência do meu sinal AC. Isso nessa primeira função aqui, ok? Vamos testar novamente ele. Se eu pressionar longamente esse primeiro botão aqui, eu mantenho o multímetro. No segundo botão, ele já parte para o osciloscópio. No terceiro botão, ele parte para o gerador de sinais. Basta fazer uma pressão aqui por 1 ou 2 segundos. Ok? É um caminho rápido para você ir para cada função. No osciloscópio, a gente tem aqui os dois traços, já estão aparecendo aqui os dois traços. Aqui embaixo a gente já tem os valores. Então, por exemplo, ele está selecionado aqui frequência, dead cycle, tensão pico a pico. Para o canal amarelo, que é o canal 1, frequência, dead cycle e valor pico a pico para o canal 2. Eu posso ir, por exemplo, aqui em parâmetros e aqui escolher no canal 1 o que eu quero. Por exemplo, eu senti falta da tensão RMS. Então eu posso vir aqui na setinha, canal 1, no Enter, vou na setinha e escolho aqui, ó, tensão RMS, esse aqui de baixo. Ok? Agora eu vou dar um OK. Repara, pessoal, eu estou mexendo aqui nessas setas, de um lado para o outro, e dou OK aqui no meio. Ok?
Muito bem. Eu escolhi agora tensão RMS para o canal 1. Aperto o parâmetro novamente e volto. Agora eu já tenho tensão RMS aqui, aparecendo ali no último da lista. Se achar que está muito cheio aqui, você tira o que você não quer, acrescenta as medidas instantâneas do que você mais precisa. Se eu pressionar canal 1, aparece aqui os parâmetros do canal 1. Eu tenho vários parâmetros aqui ajustáveis. Por exemplo, canal 1 ligado ou desligado. A probe se está em X1. Vamos até testar quais são as opções aqui. X10 ou X1. O acoplamento AC ou DC, vou botar em DC. E se você tem FFT ligado ou desligado no canal. Fora isso, se você pressionar o menu, você tem alguns outros ajustes aqui. Por exemplo, Display Mode YT, que é o padrão, mas você pode botar XY quando você quer fazer aquelas duas medidas sem a base de tempo. Útil para algumas situações. Aqui, medidas de cursor, se você quer o cursor X1, X2 ou Y1, Y2. Você pode marcar o tipo de cursor que você quer. Os parâmetros que a gente já passou e os settings do canal que a gente já passou. Aqui a gente vê o menu completo. Aqui o setting do canal 2. Aqui o tipo de trigger, no caso está em automático, edge de subida e o trigger principal para o canal 1. Continua com a persistência aqui desligada ou um daqueles tempos ali, 500 milissegundos, 1 segundo ou infinito. E aqui as funções matemáticas. Se eu quero fazer soma de canal, subtração, multiplicação de canal, divisão, módulo do canal, ou apenas colocar ele negativo cada um dos canais, eu posso fazer essas operações matemáticas. Lembrando que o FFT está direto lá na opção do canal, né, para você ligar ou não. Aqui são as demais 8 funções matemáticas que você pode acrescentar. Ou seja, ele vai incluir um traçado com essas funções matemáticas, né? Vamos supor, você tem o canal 1, lá uma senoide, no canal 2 você tem um outro tipo de sinal, uma onda triangular, e você quer fazer a subtração dos dois. Ele vai fazer a conta e vai mostrar para você a forma de onda. Outra opção, você tem duas senoides, uma maior e outra menor. Você quer saber qual é a relação entre elas, somando ou subtraindo, ou multiplicando ou dividindo. Você vai usar essas funções matemáticas aqui. Pressionou o menu, novamente volta para o canal aqui com os dois traçados aparecendo. Posso desligar, usar um só deles, etc. Nós vamos ligar sinal para verificar. O trigger você pode ir direto aqui também, para fazer o trigger aqui nesse controle, ele vai direto para o menu do trigger. Esses controles aqui são uma espécie de atalhos para você não ir no menu geral. Por exemplo, trigger, se eu pressionar trigger, você vem aqui direto para o mesmo menu, só que ele já seleciona o trigger ali para você. Assim como esse aqui, ó, parâmetro PRM, você pressiona aqui, ele entra na tela de parâmetros. Nos parâmetros, eu selecionei volts RMS, mas você tem vários outros parâmetros aqui que você pode selecionar, dependendo do que você queira mostrar já numericamente aí da sua medida. Pressionando o menu, a gente sempre volta. O menu está aqui embaixo, ó. Teca menu. Aqui é save, para guardar na memória dele a imagem que você está capturando e depois jogar para o PC via USB, por exemplo. O botão Auto aqui para ele se autocalibrar quando eu colocar qualquer tipo de traçado. Canal 1, canal 2, eu vou direto para o menu exclusivo de cada canal, ó, canal 1, ou vou pressionar canal 2, ele troca lá em cima para canal 2, tá? Pressionando novamente o menu, a gente sai sempre para a tela que a gente está usando. Tá? Então, basicamente, esse é o funcionamento aqui do osciloscópio, em termos de recursos, bem tranquilo. A gente só precisa agora testar com sinais. Eu vou para a última função dele e depois a gente testa cada uma delas. Pressionei aqui, ó, direto nesse botão, foi para o multímetro, vou pressionar nesse aqui direto, vai para o osciloscópio, e nesse terceiro aqui direto, vai para o gerador de funções. No gerador de funções, nós temos aqui o tipo de forma de onda, por exemplo, está senoide ali, eu vou nas setinhas, aqui nesse conjunto de setinhas, e vou trocando aqui, ó, onda quadrada, dente de serra, meia onda, onda completa, degrau, degrau reverso, index up, index decrease, descendo, né? E descer, forma de onda descer. Ainda tem um multi-áudio aqui, é uma onda variável, sync pulse. Aqui forma de onda de Lorentz. E fechou. A gente tem essas todas aqui formas de onda. Chegando numa que você quer, vamos pegar a mais clássica aqui.
que é a senoide. Pressionando primeiro OK aqui no meio, a gente corre para cá, aí vem frequência. Na frequência, a gente pode ajustar aqui, 50 kHz é o máximo dele. Tá? 50 kHz, aqui embaixo ajusta também com a setinha, você pode descer, você dá um OK aqui, desce com a setinha, pode ajustar aqui a amplitude. Duty Cycle aqui no caso não tem, para cá, só se fosse uma onda quadrada. E aqui a gente dá o Enter sempre na tecla do meio e ajusta nas setinhas aqui os valores para ajustar a amplitude, está 3 volts de saída. Então, ele é interessante do ponto de vista de variedade de formas de onda, mas eu achei muito baixa a frequência máxima dele de 50 MHz. Tinha que ser pelo menos até 2 MHz, como já foi um modelo anterior. Ele melhorou muito em relação aos modelos anteriores nas funções do osciloscópio e do multímetro. Mas por alguma limitação técnica, eles não colocaram uma frequência muito alta aqui para o gerador de sinais. Isso não desqualifica de forma nenhuma o instrumento, já que o foco principal dele é osciloscópio e multímetro. Bom, vamos começar aqui com o multímetro, lembrando que essas funções aqui de cima são caminho direto para cada funcionalidade do instrumento. Então, por exemplo, se eu pressionar aqui por 1 segundo, eu entro na função osciloscópio. Se eu pressionar aqui por 1 segundo, eu entro na função de gerador de sinais. E aqui, na primeira tecla, na função de multímetro. Vamos começar pelo multímetro. Eu gosto muito dessas pontas aqui que acompanham o equipamento. São bem flexíveis, parecem bem resistentes. As pontas são douradas e bem fininhas. Parecem de boa qualidade, de fato, as pontas que acompanham esse instrumento. Então vamos dar uma checada aqui primeiro na precisão. Vou deixar na função alto mesmo e colocar aqui o meu gerador de alta precisão de 2,5 volts, 5, 7,5 e 10. Vamos começar com 2,5, ver se ele detecta. Detectou muito rápido, indicou 2.503. O de 5 volts, 5007, 7,5 volts, 7509 e 10 volts, 10013. Muito bom, dentro realmente das especificações e bem precisas as medidas de tensão DC do gerador. Agora o resistor de alta precisão, vamos botar um resistor de 7.4975 kΩ. Vou deixar ainda no automático e vamos colocar aqui 7.4975, ok? 7.485, muito próximo, bem preciso de fato, ok? Já para a função de capacitor, ele não entra no automático, dificilmente isso entra no automático, então a gente tem que alterar aqui para a função de capacitor. No manual a gente vem aqui na setinha e vai trocando, ó, resistência, aqui a capacitância, onde ele também indica aqui a máxima, a média e a mínima das medidas que a gente está fazendo. O capacitor é de 39,57 nanofarads, ok? 39,57, vou colocar aqui direto nas pontas de prova. 39,85 nanofarads, muito bom, muito próximo realmente do capacitor de precisão. Está aprovado aí a precisão dessa parte do multímetro. Além disso, ele tem as escalas de temperatura, tem a escala de corrente em miliamperes e tem a escala de corrente em amperes. Sempre indicando máximos, mínimos e médios aqui embaixo e o bar graph em cima variando, para você ter uma noção do comportamento analógico do sinal. Além de uma escala aqui com vários dígitos, é um 4,5 dígitos, 20.000 contagens esse instrumento, ok? Bom, fora isso aqui nessa função anterior, aqui eu tenho diodo e continuidade. A continuidade continua bem rapidinha e com essas pontas aqui facilita mesmo a utilização da função de continuidade. Bom, pessoal, ligando aqui agora o multímetro de 22.000 contagens ao lado do nosso 3 em 1 aqui de 20.000 contagens, vamos colocar aqui através do variar, que é uma tensão variada AC. Okay? Então, vou botar aqui, por exemplo, 20 volts. Ok. 20 volts, medindo bem parecido aqui os valores. Vamos botar 100 volts AC. Ok. 100 volts.
Repara, eu estou em 100 volts, está medindo 100,06, 100,09 ali. Aqui às vezes muda para 9 também. Está flutuando um pouquinho, que a rede também flutua, 101 aqui. Lá querendo ir para 101. Estão bem parecidos. E o fundo de escala, em torno de 150 volts, é 150 ponto alguma coisa, flutuando bem parecido os dois. Portanto, está bem calibrado para tensão AC também. Bom, pessoal, agora eu peguei aqui a ponta de prova, uma ponta de prova dele. Tá? A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer logo uma calibração dessa ponta de prova. Eu vou colocar aqui no canal 1. Ok, porque essa ponta certamente precisa ser calibrada aqui. E vamos ver se eu consigo obter o próprio sinal dele de 1 kHz. Primeiro eu vou botar aqui na função de gerador de funções, que é essa terceira aqui, né? Gerador de funções. Onda quadrada. Ok. E aqui a gente bota 1 kHz. E vamos ver se eu consigo ler a função dele direto no próprio osciloscópio. Botamos agora aqui no osciloscópio. Ok. Tá lá. Vamos fazer um ajuste de trigger aqui. Pronto. O trigger pode ser na setinha, subir. Repara que ela está bem tortinha ali, né? Então, nele mesmo, no próprio kit das pontas, vem a chavinha. A gente vai ajustar a compensação de capacitância aqui da ponta de prova, para que fique bem paralelo esses dois traços aqui da forma de onda. Estou chegando lá. Aqui passa um pouquinho. Então, limite é aqui mesmo. Pronto, agora a ponta está calibrada para a gente fazer algumas medidas. E eu consigo, como vocês podem ver o próprio sinal que ele gera do gerador de funções diretamente na tela do próprio osciloscópio. Tá? Tirando aqui o gerador. Agora a gente vai para o meu gerador de funções. Ok, vou ligar aqui o meu gerador e está lá a minha senoide de 1 kHz. Estou gerando aproximadamente 4 volts pico a pico. Ele está indicando aqui, ele está em 10x aqui, né? Vou trocar aqui para 1x e vou dar alto. Está lá, ajustou 4 volts pico a pico e a minha senoide. Eu posso, em Select, eu troco a função lá em cima sempre, né? Vertical agora, então eu posso mexer aqui no vertical manualmente. Em Select eu também posso mudar a horizontal com as setas da esquerda para a direita. Ó. Então manualmente eu posso ajustar facilmente a forma de onda aqui sem nenhum tipo de controle rotativo. 1 MHz e usar a tecla Alto. Está lá, 1 MHz aqui, ele está ainda terminando o cálculo, indicou 1 MHz cravado aqui, mantendo a amplitude. Vamos tirar 10 MHz, botando em alto. Ali nem precisaria alto, poderia ajustar até no manual, né? Mas vamos deixar ele ajustar no alto. 10 MHz cravado, 10.00, 432 de tensão, aproximadamente igual. Eu vou agora chavear para 10x, porque na verdade acima de 5 MHz já era interessante estar em 10x para ele não ter problema aqui. Então troquei a minha chave para 10x. Para mudar então para x10, está em x1, eu já mudei lá na probe, a gente vem aqui em CH1, tá aqui ó, o canal está ligado, probe está em x1, a gente clica aqui no botão do meio e vai para x10, tá? Confere aqui no menu, mudou ali para x10. Ok, agora eu dou um alto para ele medir corretamente. Tá lá, mediu 10 MHz, tá em x10, agora medindo 4.32 volts, mantendo. Agora a gente vai para 20 MHz. Ok, alterou aqui para 20. Subiu um pouco a amplitude. Vamos para 30 MHz. Subiu mais a amplitude, deixa eu dar um alto aqui. Isso deve ser a curva de correção dele, né? Ele está dando 4.85. Mantendo com um leve tremor aqui na forma de onda. Vamos para 40 MHz. Mediu 39.99. E 50 MHz. 49.99. Bom, pessoal, para cursor é relativamente simples. Você vai, primeiramente, entrar no menu,
aqui. E aí na segunda opção aqui tem medida de cursores. Segunda opção do menu. Vai descer com a setinha até ele. Aí tem a opção de cursor X1, X2, Y1 e Y2. Eu quero os dois tipos de cursores. Então eu venho aqui, dou Enter, que é o botão aqui do meio. E dou Enter novamente para esse primeiro. Baixo a setinha para esse segundo, dou Enter aqui. Volto aqui no menu para sair da tela. E aí ele volta para cá com 4 linhas, que são os dois cursores horizontais e os dois cursores verticais. Como mexer em cada um deles? Aqui em cima, no botão aqui Select, você vai trocar aqui em cima, tá VH. Quando tá VH, eu consigo mexer na base de tempo, sem trocar ali no botão, apenas mexendo nas setas. Você pode ver que eu estou variando aqui a senoide. E pode mexer também na amplitude. No caso de eu pressionar Select aqui, eu vou trocar lá em cima para as funções de setinhas, onde eu vou mexer com trigger e outros movimentos horizontais e verticais. E finalmente X1, Y1, quando eu for na seta, olha quem mexe lá. Um dos cursores, para a esquerda e para a direita, e esse cursor aqui, horizontal, da esquerda para a direita. Se eu pressionar agora Move, aqui do lado, eu troco para X2, Y2. Eu vou mexer nos outros dois cursores, ó. Porque eu posso fazer medidas aqui de amplitude e tempo, por isso que eu quero os dois aqui. Os horizontais vão medir a amplitude aqui, né? Então eu quero saber quanto é que variou daqui para cá. Aí eu vou saber quantos volts tem de uma barrinha para outra. Assim como os verticais, eu vou medir, por exemplo, quanto passou de tempo, quantos milissegundos ou nanosegundos daqui para cá. Basta apertar as setinhas que você troca a que você quer mexer, ó, daqui para cá. Repara que aqui, ó, nos valores está mexendo aqui nos nanosegundos, ó. Tá? E quando eu pressiono, troco aqui em Move, eu já mexo nos outros parâmetros. Bom, pessoal, esse é o Finis 2C53T com firmware atualizado. Continua sendo uma ótima opção pelo baixíssimo custo dele e por ter muitos recursos que instrumentos portáteis como esse não têm. Então ele tem 2 canais, um gerador, embora simples, mas um gerador de funções e um multímetro bastante completo de 20.000 contagens. Pelo custo dele, vale a pena ser o seu instrumento, principalmente se você não tem osciloscópio. Ele vem com 2 canais, funções interessantes e um ótimo multímetro. Para campo, então, nem se fala, porque acaba tendo uma portabilidade aí, vários instrumentos e várias funcionalidades úteis no campo. Bancada, sem dúvida nenhuma, também opera muito bem e com uma ótima autonomia e bateria de 3.000 mAh. Ok, pessoal? Se gostaram aí desse novo review, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.